Se você tem pouco dinheiro guardado, este vídeo pode ser um divisor de águas na sua vida financeira. A verdade é que alcançar a liberdade econômica não depende apenas de ganhar bem, mas de entender como o dinheiro realmente funciona. A maioria das pessoas passa a vida toda lutando para pagar contas, esperando o próximo pagamento e sem conseguir construir um patrimônio. O problema é que nos ensinaram a acreditar que ter um bom emprego e um salário fixo é o suficiente para ter estabilidade. Mas isso raramente acontece. As pessoas mais bem-sucedidas financeiramente não dependem apenas do salário. Elas criam, adquirem ou desenvolvem algo que gera renda sem exigir tempo ou esforço direto constante. Pode ser um negócio, um investimento, uma herança ou até mesmo uma habilidade altamente valorizada no mercado. O que todas têm em comum é que são donas de alguma coisa. Enquanto isso, quem não possui nada de valor acaba se tornando refém do sistema, preso em um ciclo sem fim de gastos, dívidas e ansiedade financeira. Mas aqui está o ponto-chave. Você não precisa ganhar muito para começar a mudar essa situação. O verdadeiro segredo está em como você administra o que já tem. Existe uma estrutura prática e pouco conhecida que permite organizar suas finanças de forma eficiente, mesmo com rendimentos modestos. A regra 20-60-10-10. Essa divisão estratégica é usada por pessoas que pensam como os ricos e que, mesmo começando do zero, conseguem construir uma vida financeira sólida. Entender isso pode ser o primeiro passo para deixar de apenas sobreviver com o salário e começar a construir riqueza de verdade. Essa estratégia simples e poderosa serve para organizar seu dinheiro de maneira inteligente, mesmo que sua renda ainda seja modesta. A lógica consiste em dividir sua renda líquida em 4 partes bem definidas. 20% para crescimento financeiro, ou seja, investimentos que aumentem seu patrimônio. 60% para gastos essenciais, como moradia, alimentação e transporte. 10% para estabilidade, criando um fundo de emergência para imprevistos. E os 10% restantes para liberdade, permitindo que você faça compras conscientes, aproveite momentos de lazer ou viva experiências que realmente façam sentido para você. Essa divisão gera um equilíbrio entre viver bem hoje e construir um futuro sólido, sem fórmulas mágicas. Ao seguir essa estrutura, você começa a assumir o controle das suas finanças com clareza e propósito. Pode parecer simples à primeira vista, mas entender como aplicar cada parte dessa regra no seu dia a dia pode ser o ponto de virada entre viver contando moedas e começar a construir liberdade financeira de verdade. Neste vídeo, você vai descobrir como usar essa estrutura com uma renda baixa, quais erros evitar e por que os ricos já aplicam isso sem que você perceba. Fique comigo até o final e transforme a maneira como você lida com o dinheiro. Isso pode mudar o seu futuro. Bem-vindo ao canal Sabedoria e Finanças, onde falamos sobre dinheiro com inteligência, estratégias para crescer e maneiras reais de construir riqueza. Se esse conteúdo faz sentido para você, inscreva-se no canal e deixe seu like para apoiar essa missão. Crescimento financeiro. Invista no seu futuro. Existe uma linha muito tênue entre viver para trabalhar e fazer o dinheiro trabalhar por você. O que diferencia quem prospera financeiramente é o hábito de separar uma parte do que ganha para construir algo duradouro. Aproximadamente 20% da sua renda deve ser destinada ao seu crescimento financeiro. E isso não significa poupar para emergências nem deixar o dinheiro parado na poupança, mas sim investir em ativos que crescem com o tempo. Essa parcela é a que vai permitir ao longo dos anos desenvolver uma base sólida que gere renda mesmo enquanto você dorme ou descansa. O grande erro de quem vive no piloto automático é gastar tudo o que recebe, pagando contas e usando o resto com prazeres imediatos, sem pensar no amanhã. Esse padrão de comportamento foi construído quase sem percebermos. Somos incentivados a gastar, nos endividar e buscar conforto instantâneo, criando uma falsa sensação de liberdade. Na prática, isso se transforma em uma dependência permanente do salário e em um bloqueio do crescimento financeiro. O caminho para a independência começa quando você muda essa lógica e decide investir em algo que cresce, se multiplica e constrói liberdade com o passar do tempo. Mesmo que hoje pareça impossível separar uma parte da sua renda, o mais importante é começar.
Quantias pequenas, bem direcionadas e investidas com inteligência podem se transformar em grandes somas graças ao poder do tempo e dos juros compostos. Quanto mais cedo você der esse passo, maior será o impacto no longo prazo. O dinheiro que você investe hoje pode, no futuro, gerar mais do que o seu próprio esforço diário. O foco precisa deixar de ser apenas pagar contas e passar a ser construir ativos, porque são eles que vão garantir sua verdadeira liberdade financeira. Escolhendo os ativos certos para o seu dinheiro. Ao começar a investir, é essencial entender que nem todo ativo serve para qualquer etapa do seu caminho financeiro. Imagine uma escada onde cada degrau representa um nível diferente de risco e retorno. Nos primeiros passos, a prioridade deve ser a segurança, e é aí que a renda fixa se apresenta como uma excelente porta de entrada. Ela oferece previsibilidade e estabilidade, ideais para quem está desenvolvendo disciplina e conhecimento no mundo dos investimentos. À medida que você ganha confiança, pode explorar opções com maior potencial de valorização, como os fundos indexados, também conhecidos como ETFs. Esses fundos reúnem várias ações em um único investimento, que permite se expor ao mercado com menos risco do que investir diretamente em uma única empresa. No entanto, é fundamental avaliar o desempenho e os custos envolvidos, já que nem todos oferecem um retorno que compense o risco. Escolher os ativos certos é o que transforma esforço em resultados reais. Habilidades de alta renda. O melhor investimento é em você mesmo. Entre todos os caminhos possíveis para construir riqueza, há um que permanece acessível para qualquer pessoa disposta a se comprometer: o desenvolvimento das próprias habilidades. Diferente de qualquer outro ativo, o conhecimento adquirido é completamente seu, e ninguém pode tirá-lo de você. Quando você desenvolve competências valorizadas pelo mercado, amplia imediatamente sua capacidade de gerar renda. E mais ainda, cria oportunidades que antes pareciam distantes. O retorno desse tipo de investimento costuma ser não apenas mais rápido, mas também mais duradouro do que o de muitos ativos financeiros. Existe uma grande demanda por profissionais qualificados em áreas onde ainda há escassez de mão de obra. Isso vale tanto para o mundo digital, como programação, marketing, design e edição, quanto para serviços práticos do dia a dia, como instalação elétrica, manutenção predial ou energia solar. Não é necessário ter um diploma universitário para ganhar bem. O mercado atual valoriza resultados, competência e agilidade, e quem domina habilidades úteis pode construir uma carreira sólida, mesmo começando do zero. Cursos técnicos, mentorias, capacitações online ou presenciais são investimentos que podem transformar sua renda em poucas semanas ou meses. E diferente de um carro que se desvaloriza ou de uma dívida que te prende, aprender algo novo te fortalece. Desenvolver habilidades de alta renda é como plantar uma árvore. No início exige esforço, mas com o tempo começa a dar frutos constantemente. Se você está em busca de estabilidade e crescimento, comece olhando para dentro e se perguntando: o que posso aprender hoje que transforme o meu amanhã? Diversifique suas fontes de renda. Quando se trata de multiplicar o dinheiro com inteligência, uma das estratégias mais poderosas é a diversificação. Colocar todos os seus recursos em um único tipo de investimento pode ser tão arriscado quanto não investir em nada. Por isso, à medida que seu portfólio financeiro cresce, é importante ir além dos ativos básicos e explorar outras possibilidades. Um bom ponto de partida é entender os fundos de investimento imobiliário FIIs, que funcionam como um condomínio de investidores em imóveis comerciais. Eles distribuem lucros mensais provenientes de aluguéis e, quando bem escolhidos, podem oferecer retornos consistentes com menor volatilidade. No entanto, é fundamental avaliar com cuidado, pois nem todos os fundos superam o rendimento da renda fixa. Outro passo importante para um portfólio sólido são as ações. Ao comprar ações, você se torna sócio de empresas e participa de seus lucros e crescimento. O segredo, porém, não está em apostar tudo em uma única empresa, mas em construir um portfólio diversificado, com pelo menos entre 20 e 30 companhias que tenham demonstrado resultados consistentes ao longo dos anos. O mercado de ações
pode ser muito volátil, por isso a paciência e a constância são indispensáveis. Não se trata de acertar o timing, mas de fazer aportes regulares e saber que no longo prazo o crescimento tende a se consolidar. Além das opções tradicionais, os negócios digitais também ganharam força como fonte de renda extra, ou até mesmo principal. Com um computador e conexão à internet, é possível montar algo próprio em áreas como produtos digitais, lojas virtuais ou serviços especializados. Apesar do grande potencial de lucro, esse tipo de iniciativa exige preparação, conhecimento do mercado e, acima de tudo, uma base financeira minimamente estruturada. Empreender online pode trazer liberdade, mas também envolve riscos, especialmente para quem ainda não possui uma reserva de emergência. Por fim, existem os chamados investimentos alternativos, como as criptomoedas e os metais preciosos. O Bitcoin, por exemplo, tem chamado a atenção pelo seu potencial de valorização e por ser uma reserva de valor descentralizada. Já o ouro é uma proteção clássica contra crises econômicas. Ambos podem fazer parte de uma estratégia mais robusta, mas exigem um entendimento profundo antes de qualquer investimento. A regra é simples, mas valiosa. Nunca coloque dinheiro em algo que você não entende. Diversificar suas fontes de renda não se trata apenas de ganhar mais, mas de proteger o que você já construiu e garantir que seu crescimento financeiro seja sustentável, mesmo diante das incertezas do mercado. Aprenda a investir de forma prática e inteligente. Depois de entender quais ativos fazem sentido para a sua realidade, é hora de colocar o plano em prática com constância e estratégia. Um dos erros mais comuns é a paralisia depois do planejamento. A pessoa até escolhe onde investir, abre uma conta em uma corretora e estuda o mercado, mas não cria o hábito de investir. A chave está na consistência. Investir de forma inteligente começa automatizando esse processo. Assim que receber seu salário, uma parte dele já deve estar comprometida com seus objetivos financeiros, antes de pagar contas, antes de gastar com lazer. Essa prática simples de se pagar primeiro transforma o investimento em prioridade, e não em opção. Com o dinheiro separado e transferido, o próximo passo é investir de verdade. Não deixe os recursos parados. Estude os produtos disponíveis, avalie os riscos e distribua entre opções que estejam alinhadas com o seu perfil. Se você se sente mais seguro com a renda fixa, perfeito. Comece por aí. Se prefere uma carteira mista com ações, fundos ou alternativas, vá construindo aos poucos. O importante é que o capital comece a gerar resultados. Escolher uma estratégia e segui-la com disciplina traz mais resultados do que tentar adivinhar qual será o próximo ativo que vai explodir. E aqui entra um fator decisivo: aumentar sua capacidade de aporte. Quanto mais você investe, mais rápido constrói liberdade. Para isso, o ideal é desenvolver uma segunda fonte de renda. Aprender uma nova habilidade, oferecer serviços ou criar uma solução digital são caminhos acessíveis hoje em dia. O que você ganhar com essa nova fonte, invista diretamente. Transforme essa renda extra em liberdade futura. Investir não é um evento, é um estilo de vida. E quem o adota, sobe de nível com o tempo. Administre seus gastos principais. É comum imaginar que com um bom salário, os problemas financeiros simplesmente desaparecem. No entanto, não é raro ver pessoas com renda alta presas em dívidas e preocupações mensais. Isso acontece porque, muitas vezes, o foco está em aparentar sucesso em vez de construí-lo de verdade. A verdadeira liberdade financeira começa quando entendemos que viver bem não significa gastar mais, e sim gastar com consciência. Quando 60% da sua renda é direcionada corretamente para o que realmente importa, não só é possível viver com dignidade, como também avançar de forma consistente rumo a um futuro mais seguro. A chave está em distinguir o que é essencial do que é supérfluo. O gasto essencial é aquilo que mantém sua vida em funcionamento, não o que alimenta vaidades ou impulsos momentâneos. Itens como moradia, alimentação, serviços básicos, transporte, seguros e vestuário funcional entram nessa categoria. Por outro lado, serviços que não são utilizados, assinaturas esquecidas, jantares frequentes fora de casa ou roupas compradas por impulso são exemplos claros de desperdício disfarçado de necessidade.
Ao limitar os compromissos financeiros essenciais a 60% da sua renda, você se obriga a refletir sobre suas prioridades e muda a perspectiva de como posso gastar mais para como posso ganhar melhor. Dentro desses 60%, há duas áreas críticas que normalmente consomem a maior parte do dinheiro: moradia e transporte. A moradia é, quase sempre, o gasto mais pesado, mas isso não significa que ela precise crescer no mesmo ritmo que sua renda. Pelo contrário, manter os custos de moradia sob controle é uma decisão estratégica. Negociar o aluguel, dividir despesas com alguém ou até optar por morar com familiares temporariamente pode liberar uma parte importante do seu orçamento. Quanto ao transporte, optar por carros novos financiados com parcelas altas e seguros caros é uma armadilha comum. Carros seminovos mais econômicos ou, quando possível, evitar ter um veículo próprio são alternativas que ajudam a preservar o capital. A disciplina financeira não deve depender apenas da força de vontade. Ela se fortalece quando existem sistemas simples que tornam as boas decisões automáticas. Criar uma estrutura para decidir pode transformar seus hábitos de consumo. Perguntas como: estou comprando por impulso ou por necessidade? Estou valorizando a marca ou o real benefício que esse item trará para minha vida? E essa compra realmente vai melhorar meu dia a dia? São filtros práticos e eficazes. Essas perguntas não eliminam o prazer de comprar, mas evitam decisões sem propósito, poupando recursos que podem ser melhor aproveitados. Viver com consciência financeira não é ser mão de vaca, e sim ser intencional. Cada centavo que passa pelas suas mãos representa uma escolha: reforçar hábitos que empobrecem ou alimentar comportamentos que enriquecem. O objetivo não é cortar todos os prazeres, mas valorizar o que realmente importa. E quanto mais você entende seus próprios padrões de consumo, mais fácil se torna ajustar seu estilo de vida para que ele sirva aos seus objetivos, e não o contrário. A verdadeira riqueza é silenciosa, está baseada em decisões inteligentes e começa quando você aprende a dominar seus gastos em vez de ser dominado por eles. Proteja seu progresso com um fundo de emergência. Você pode ter os melhores investimentos, um plano sólido e uma excelente linha financeira, mas basta um imprevisto para colocar tudo em risco. Uma emergência médica, a perda do emprego ou um problema inesperado no carro são situações que exigem uma resposta imediata. E é aí que entra o fundo de emergência como escudo. Separar uma parte da sua renda não é sinal de pessimismo, e sim de sabedoria. Quando você tem uma proteção financeira bem estruturada, não precisa desfazer investimentos nem se endividar para enfrentar contratempos. O primeiro passo é calcular o valor ideal dessa proteção. Para isso, some seus gastos fixos mensais: aluguel, transporte, alimentação, luz, água, entre outros, e multiplique esse valor por 5. Esse é o montante que você deve acumular para formar um fundo de estabilidade sólido. A ideia é que, mesmo que você perca temporariamente sua fonte de renda, consiga manter a vida funcionando por tempo suficiente para se reorganizar. Destinar 10% da sua renda mensal para esse objetivo pode parecer lento no início, mas cada real guardado é uma camada extra de segurança. Tão importante quanto acumular esse fundo é saber onde deixá-lo. O dinheiro precisa estar disponível em no máximo 24 horas, sem risco de perdas ou restrições de acesso. Investimentos voláteis ou de longo prazo não servem para esse propósito. O ideal é usar instrumentos que combinem liquidez, segurança e um rendimento mínimo, como um CDB de liquidez diária atrelado ao CDI, por exemplo. Assim, o dinheiro continua crescendo, mesmo que lentamente, mas pode ser usado a qualquer momento sem penalizações. Essa acessibilidade é o que transforma o fundo de emergência em uma verdadeira rede de proteção. Construir esse fundo rapidamente exige estratégia. Uma forma prática é a varredura automática. Programar para que 10% do seu salário vá diretamente para o fundo assim que o pagamento cair. Outra técnica eficaz é fazer um compromisso consigo mesmo. Se em algum momento você precisar usar esse dinheiro, sua prioridade com o próximo salário será repor o valor retirado. Também é possível usar aplicativos de arredondamento que guardam automaticamente os centavos de cada compra, uma forma imperceptível e eficiente de alimentar sua reserva. Quando você completar esse fundo, estará em uma posição privilegiada.
Terá estabilidade para enfrentar imprevistos e liberdade para continuar crescendo. Essa base sólida permitirá redirecionar os 10% que antes iam para o fundo de emergência para outros objetivos, como investir mais ou realizar sonhos. O segredo aqui não está apenas em acumular, mas em proteger. Afinal, o progresso financeiro não se trata apenas de subir, trata-se também de garantir que você não caia quando a vida balançar a escada. Recompensas: o prazer de aproveitar a jornada. Construir um futuro financeiro sólido não significa abrir mão dos prazeres da vida. Pelo contrário, reservar uma parte da renda para aproveitar o presente é uma forma inteligente de manter o equilíbrio. Destinar 10% exclusivamente para momentos de lazer ou recompensas pessoais evita aquela sensação de sacrifício constante. Quando há um espaço planejado para a diversão, o processo de organização financeira se torna mais leve e prazeroso. Essa prática ajuda a manter a motivação ao longo do tempo, pois o esforço é recompensado de maneira saudável e consciente. Não se trata de um luxo exagerado, mas de proporcionar experiências que renovam a energia e dão sentido à rotina. Criar um fundo da alegria, com aportes mensais automáticos, é uma forma prática de colocar essa ideia em ação. Esse dinheiro deve ter um destino claro: viagens curtas, jantares especiais, cursos de interesse pessoal ou até presentes simbólicos para você mesmo. É importante não usar outros recursos para complementar esse fundo, nem retirar dinheiro dele para cobrir imprevistos. Mantendo esse hábito, você transforma o prazer em uma recompensa merecida e consciente, e não em um alívio impulsivo. No fim das contas, essa prática torna o caminho financeiro mais sustentável, porque mostra que é possível crescer sem deixar de aproveitar a jornada. Afinal, equilíbrio também é sinal de prosperidade. Você vai continuar esperando que a vida mude sozinha ou vai começar a agir agora? Tudo o que você precisa para transformar sua realidade financeira já está ao seu alcance. Só falta aplicar o que aprendeu aqui com constância e coragem. As pequenas decisões diárias constroem grandes fortunas a longo prazo. Obrigado por ficar até aqui. Isso já mostra que você está à frente da maioria, buscando conhecimento e ação. Lembre-se, quem planta hoje, colhe liberdade amanhã. Nos vemos no próximo vídeo. Mantenha o foco e cuide bem do seu dinheiro.